tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada. E qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Torre das Donzelas é o nome como ficou conhecida a ala feminina do presídio Tiradentes, em São Paulo, onde ficaram presas mulheres que participaram da resistência armada à ditadura militar. A torre foi o destino de dezenas de militantes que haviam passado os últimos meses sendo barbaramente torturadas nos porões da repressão. Abatidas, doentes, humilhadas, a chegada ao presídio marca a reconstrução de suas vidas, principalmente pelo acolhimento das companheiras. Você chegava desumanizada, você chegava humilhada, você chegava machucada, você chegava, é isso, você chegava se sentindo traidora ou heroína, entreguei ou deixei de entregar. Em seus depoimentos para o documentário de Suzana Lira, elas contam como a organização de seu cotidiano, as conversas, leituras, as ajudaram a superar os sofrimentos do cárcere. Não como uma aceitação da penitência, mas pela certeza de que estavam lutando do lado certo da história. Eu converso hoje com Suzana Lira, diretora de Torre das Donzelas, e com Rita Sipaí, advogada e conselheira da Comissão da Anistia, e que também esteve presa na Torre. Bem-vindas. Obrigada. Suzana, desde a redemocratização que o cinema brasileiro tem contado muitas histórias sobre os horrores da ditadura. O que a Torre das Donzelas tinha de particular que precisava ser contado? Eu acho que, em primeiro lugar, tinha essa questão do ponto de vista feminino. Eu acho que a gente tinha falado muito sobre luta armada, sobre a Revolução de 64, mas a gente tinha pouca coisa sobre relatos femininos, sobre o que era lutar contra a ditadura sendo mulher naquela época. Porque eu acho que elas tinham vários tabus para quebrar, né? Elas estavam vivendo a Revolução Sexual, a Revolução de Costumes e ainda estavam lutando contra a ditadura. Então, a princípio, a ideia de fazer o Torre era porque era uma prisão feminina e eu queria falar sobre esses relatos. E aí depois, quando eu me dei conta do que tinha acontecido na Torre, quem eram as mulheres que passaram que elas se tornaram depois dela passar para a Torre, aí eu falei, nossa, esse lugar é especial. E eu preciso saber o que aconteceu nesse lugar, porque eu acho que isso pode ser inspiração para nós mulheres hoje. Mas então era um filme de denúncia, né? Então surge dessa necessidade de olhar também para esse feminino, que eu acho que em relação aos homens ainda estava numa dificuldade muito maior, e eu acho que era muito mais difícil para elas do que para eles. Então acho que eu precisava de ouvir isso. E Rita, você não só esteve presa, não só uma das entrevistadas do filme, como também ajudou a Suzana a reunir as mulheres todas, né? Queria que vocês contassem um pouco de como foi esse encontro entre todas vocês. É importante, né? A gente voltar a esse começo do filme, porque foi um começo. O filme foi uma construção que a Suzana, de uma forma muito habilidosa, muito afetiva, conduziu. Então, eu trabalho ainda na Comissão de Anistia, porque eu sou a única que ficou na Comissão de Anistia do governo Temer para cá. E aí recebi um telefonema da Suzana, eu não conhecia a Suzana, perguntando se a gente podia se encontrar para conversar um pouco sobre um filme que ela estava pensando em fazer. E aí, é claro, vamos conversar. E desde esse momento da conversa, ela começou a falar sobre a ideia que ela tinha, o que ela conhecia da Torre das Donzelas, que era a torre é um prédio, o presídio Tiradentes, e no presídio, numa parte dele, tem uma torre. E ela a falar da torre e, mais do que isso, das pessoas que ela tinha procurado conhecer que estiveram na torre. Certo. Eu era uma delas, mas tinham várias outras que ela também foi procurar saber um pouco, né? E aí a gente começou, eu falei, sim, eu posso ajudar, mas eu fiquei já naquele momento. Ela me chamou a atenção da importância do filme, porque, na realidade, as mulheres que estiveram presas, por todo o sofrimento, o trauma que viveram, durante muito tempo, elas também... isso também ficou um pouco na vida delas afastada. Era como se também elas entraram no processo de esquecimento que os governos sempre tiveram com relação a essa questão da anistia e da repressão política no Brasil, né? Pouco se sabe até hoje. Claro. Como na comissão a gente mantém uma preocupação, todo o trabalho está voltado para o direito à memória, Isso. Né? Que é fundamental e que é alguma coisa que a nossa sociedade não tem, enfim, não tem se colocado isso
por conta de toda uma história nossa, que não é o caso agora, né? Eu achei fantástica a ideia dela. Falei, é importante sim, porque o filme pode começar a desvelar uma história e o sentido dessa história, né? Quais os significados para nós mulheres que estivemos na torre, e por que a gente deu às nossas vidas, né, um caminho que é o de cada uma de nós, mas cada uma de nós com muita afirmação nesse caminho. Então, foi por aí. Na verdade, ela não sabia que eu estava no Rio e ela em Brasília. E quando ela topou tomar um café comigo, eu peguei um avião e fui para Brasília. E cheguei lá fingindo o costume de que eu estava na esquina, para ela não ficar muito assustada com a minha ansiedade e querer falar sobre o assunto. E foi uma sorte ter encontrado ela primeiro, porque eu acho que depois ela agregou. Ela fez um café depois com muitas mulheres na casa dela, e que foi assustador para mim, porque eu comecei a ver o quanto elas eram fortes, com personalidade assim, difícil, e como elas duvidaram de mim, como elas me desafiaram nesse processo, de desconfiar mesmo do que eu ia fazer com a história delas. Opa, claro. E elas estavam muito confortáveis naquele momento democrático. E eu acho que a coisa só foi se amaciando mais quando elas viram a importância de contar essa história, porque ela não estava contada. Se a gente começava a ver gente pedindo volta da ditadura, quando elas começavam a ouvir isso, aí eu acho que elas alertaram para o fato, a gente precisa dizer. São feridas, como a Guida fala no filme, são feridas, mas a gente vai precisar acessar isso se a gente não quiser que se repita. Eu acho que o filme é uma tentativa da gente lembrar em detalhes sobre o horror que foi vivido, mas principalmente que a gente pode burlar esse horror desde que a gente esteja junto. Isso aí, isso aí. E quando você encontrou com todas elas, você já tinha a estrutura do seu roteiro? Você já sabia todos os temas que você queria abordar? Ou o encontro com elas e as conversas é que foi te fazendo ir se organizando? Então, eu tinha uma ideia do que eu queria fazer, porque na minha pesquisa, o Brasil é um país que não preserva os sítios de memória. Então, a Rita fala isso no filme, né? O fato de apagar esses espaços tem a ver com esse apagamento de memória. Então, desde sempre, quando eu pensei na torre, eu pensei que a gente tinha que reconstruir essa torre de alguma forma. Mas eu não queria fazer um docudrama, eu não queria chamar um diretor de arte para reproduzir, pegar a planta do lugar e vamos fazer aqui. Então, esse dispositivo surgiu com a ideia de fazer o filme, que é: o cinema pode ser também um elemento de revolução dentro da própria história, no sentido da gente estar reconstruindo um espaço que não querem que a gente reconstrua, mas a gente resiste e reconstrói. A gente se ergue como cinema, como instrumento de arte que é provocar mesmo. Então, ele surge, a ideia surge como uma coisa de provocação, e eu propus que elas me dissessem como era. Então, a ideia é de reconstruir fisicamente a torre no filme, porque a torre foi demolida em 72, né? Exatamente. E aí, essa ideia sempre surgiu, sempre esteve presente. Agora, eu achei que elas iam fazer desenhos incríveis, cada uma muito parecido, e eu acho que o filme mostra isso, né? Como a memória ela é fragmentada, como ela é diversa. E quando eu entreguei os desenhos para a diretora de arte, ela tinha vindo de uma licença maternidade, então ela estava super tranquila. Ela olhou, ela falou, mas isso aqui não é possível, não existe um desenho igual ao outro. Eu falei, é isso que você tem que fazer. E aí, eu acho que ele já parte com um desafio cinematográfico, estético pra gente também. E pra elas. Porque eu não queria um filme que as pessoas se sentassem na cadeira e começassem a contar só o que aconteceu. E porque eu achava que elas precisavam também desse espaço para ajudá-las a relembrar do que aconteceu. Tanto que as entrevistas, elas têm todo um discurso, e quando você entra no espaço, ele se modifica completamente. Nossa, tem um momento impactante que uma delas entra, acho que é a primeira a entrar, e ela se emudece, assim. A Dulce Maia, ela estava muito doente, ela tinha saído do hospital quando ela... Foi direto do hospital para lá, né? Naquele E dia. ela faleceu um mês depois. Ela depois da filmagem. A emoção é grande porque eu estou revendo todo o espaço.
filme, em muitos momentos, vocês falam, vocês fazem essa alegoria inferno, purgatório e céu para contar o que era os porões, o DOPS e depois o presídio Tiradentes, que de céu não tinha nada, mas era esse momento onde vocês começavam a recompor a própria identidade, assim, que se tornavam presas oficiais. Queria que você contasse pra gente um pouquinho de como era esse processo lá, de como foi esse processo lá para vocês. Chegar à torre era um momento de felicidade naquele contexto todo, né? Porque nós tínhamos passado pelo DOPS, tinha uma sequência, tinha um processo, né? Quando eu fui presa aqui no Rio, em 71, eu fui levada para o DOI-CODE, aqui do Rio, que é um espaço terror até hoje, lembrar daquele momento. Depois eu fui levada para o BAN. Então, o ser levada significava que você estava sendo levada, sequestrada. Você oficialmente não era reconhecida como uma pessoa que estivesse sendo presa, né? Então, na OBAN é o caos. Só para dar uma ideia, um pouco que eu sempre associo ao que foi a OBAN. Era como se uma casa estivesse caindo em cima de você e você estivesse tentando segurar os escombros da casa, né? E essa ideia foi muito interessante, eu pude constatar depois, num livro de um psicanalista do Rio, agora que foi amigo nosso, que ele mostra que essa é uma das sensações que as pessoas em situação de tortura têm. E quando você deixa o DOPS e vai para o presídio, você sabe que você vai encontrar outras pessoas, você sabe que já ouviu falar que pessoas as mais diferentes estão lá, que você conhece algumas delas, mas tem várias. As mulheres e homens estão no presídio Tiradentes. Então, já te dá um alívio. Lá no presídio você vai ter visitas, a sua família pode visitar. Eu tinha 2 filhos pequenos presos, né? Então, as crianças podiam chegar no presídio e eu consegui depois que elas entrassem no presídio, para elas sentir o que era o espaço em que eu estava. Porque eu achava que assim elas poderiam ter ficar mais tranquilos. E não começar a fantasiar muito, eles eram muito pequenos, né? Tem um relato seu no filme que é muito tocante, né? Isso. Que é de quando seu filho vai te visitar e ele te pergunta se a sua prisão era perpétua. Você imagina o sofrimento de uma criança com 8 anos. E também o seu. E o meu. E lá também não era um lugar tão tranquilo, porque o que podia surgir em algum momento, eles podiam descobrir algum outro dado que você não tinha falado, que não era revelado, e eles iam te buscar lá, para torturar. O Fleury várias vezes foi buscar a Cristina, mandou prender a Cristina, levar a Cristina para torturar no DOPS, porque ele achava que ela tinha uma relação com o Tupamaro no Uruguai, enfim. Ele queria. Então, era um lugar também muito difícil, onde na televisão você assistia que um companheiro tinha sido assassinado, entendeu? Suicidado, como ele chamava. Mas nós estávamos juntas. A grande diferença era essa. Nós estávamos juntas, nós tínhamos atividade, aí o filme conta isso, né? Eu não vou entrar nisso, mas a gente foi criando tudo isso lá, nesse coletivo. Eu pesquisei sobre as prisões masculinas e assim, elas pertenciam a organizações, né? A Rita era de organização e eram organizações diferentes. A Dilma era da VAR, ela era da Ação Popular, enfim. E isso, na prisão masculina, fazia muita diferença. Muita diferença. Eles brigavam muito, discutiam muito entre eles. Se, por exemplo, se eles soubessem que um cara entregou alguém na tortura e que esse cara não era bem recebido na prisão. E as mulheres, elas quebraram isso. Elas mudaram. Aqui não tem mais Ação Popular, não tem VAR, que somos nós, o coletivo feminino da Torre. E isso traz muito a presença masculina dessa opressão também, né? O filme fala muito de machismo, de misoginia, esse ódio à mulher. Nós estamos falando de vocês, mulheres que foram estupradas, xingadas, espancadas pelo Estado brasileiro e de como o próprio fato de serem mulheres aumentava a violência dos torturadores. A Dilma mesmo diz que ela nunca viu uma torturadora mulher, né? Então, tinham carcereiras, mulheres, mas torturadora nunca vi também, nenhuma. Dilma tem razão. Eu acho que... Eu posso falar um pouco antes de você falar sobre isso? Porque é o seguinte, essa coisa de ser estuprada, de ser violentada, de ser xingada, isso tudo que aconteceu com aquelas mulheres, eu acho que aquele grupo de mulheres, elas foram tomadas por uma raiva construtiva.
vocês não vão limitar a gente a esse lugar que vocês nos colocam, né? Como a Dilma fala, foram xingadas. Vocês não vão... Eles queriam que elas assimilassem a culpa e elas não caíram nessa. Exatamente. Não vamos colocar cinza porque a culpa de estar aqui não é nossa, é de vocês. Eu acho que assimilar isso foi fundamental para a sobrevivência delas. E aí, recentemente, eu estava me mergulhando nesse material e a Rita é uma das pessoas que pede desculpas oficialmente para alguém que foi violentado pelo Estado, né? Teve a sua vida corrompida, teve que ser obrigado a ser exilado. Então, a Caravana da Anistia faz esse pedido de desculpas oficial. Então, acho que disso que você está falando, ter uma mulher pedindo desculpas... Tendo vivido tudo isso? Vivendo tudo isso. Eu queria até que você falasse disso, Rita, porque eu acho que é uma virada de vida, assim, tão incrível. Como é que eu estou pedindo desculpas por algo que eu sofri? Né? E reconhecer essa empatia máxima que eu acho que você tem. Infelizmente, esse pedido, desde o governo Temer, foi impedido, não existe mais. Isso foi inaugurado no governo Lula e, infelizmente, hoje não existe mais o pedido de desculpas. Infelizmente, né, as pessoas acham que o que aconteceu não foi uma ditadura, então o pensamento mudou. Mas enquanto essa Caravana da Anistia fazia isso, eu acho isso tão forte, porque para muitas pessoas, elas eram culpadas de estarem ali. É assim, eu sou culpado por terem me estuprado, eu sou culpado por terem me prendido. E quando o Estado reconhece que ele te violentou, sim, ele te tirou o teu direito de liberdade, de expressão, né, de ser o cidadão pleno que você tem, segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nenhum ser humano pode ser perseguido por sua opinião. Então, viu? Não, é inadmissível em qualquer instância. Ela sendo praticada por um governo é mais inadmissível ainda, né? Sim. Tem gente que ficou 9 anos preso. A gente não está falando, sabe, de ir preso e voltar no dia seguinte pagar uma fiança. A gente está falando de vidas, de mães que ficaram impedidas de verem seus filhos, né? De pais. Eu não conheci meu pai por conta da ditadura militar. Né? Então, assim, são famílias que foram devastadas por conta disso. Então, é importante que a gente, quando há esse pedido, acho que tudo isso, né, de que você viveu, ele faz um sentido, sabe? Não foi à toa. Eu acho que o Estado reconheceu finalmente de que ele foi ultrajante comigo. Não sei, eu falei o que eu acho. Mas enquanto você estava falando, eu estava me lembrando de várias situações em que a gente voltava da tortura. E qual era a reação, entendeu? De cada uma quando voltar. Por exemplo, quando deixavam de volta, traziam de volta para o presídio a Cristina, ela chegava abalada, mas ela chegava consciente de que ela tinha conseguido sobreviver e enfrentar aquela realidade, aquela tortura. Eu acho que o enfrentamento da tortura e dos maus tratos todos, longe de destruir, eles nos estiveram dando uma força muito grande, fazendo com que a gente, não só racionalmente, mas sentisse que estava viva e que a gente tinha a ver com aquilo também. Entendeu? Nós não estávamos vivas porque simplesmente eles não conseguiram nos matar naquele momento. Alguns até morreram quando eles não pretendiam matar necessariamente. Matavam por acaso, por acaso, tortura, né? Mas que nós estávamos vivos. Eu lembro da Estrela agora. A Estrela é uma pessoa maravilhosa aqui do Rio, contando o que tinha acontecido com ela. Era uma cena dantesca, mas ela estava contando aquela cena. Então, ela estava falando naquele momento. A gente falou muito pouco sobre o que aconteceu com a gente na tortura. Mas esse silêncio nosso lá, ele se expressava através de outras coisas, se expressava através de um fazer nosso. Nós fazíamos, fiz uma boneca, a outra fazia uma tartaruga para o filho, e aí não conseguia terminar a tartaruga, pedia ajuda, mas o fato da gente estar fazendo e estar criando fez com que a gente tivesse, entendeu, essa resistência toda naquele momento. Nós não tivéssemos... Porque, na realidade, o que a tortura pretende é destruir você. Não é só que você fale tal ou qual, ou dê uma informação. O que os torturadores querem, e a política de tortura, é destruição. É fazer com que ele te domine e ele fique dentro de você. Tanto é que a forma de se livrar do torturador é falando. E a fala é uma ação. Claro. Então, eu estou relacionando agora, a partir disso... Estou fazendo um raciocínio hoje disso, que o nosso fazer era a nossa ação naquele momento. E era um fazer coletivo. Não era um fazer de uma só, duas ou isolada. Eles não nos
ao não nos isolarem, eles criaram para a gente uma grande saída para a gente. Você poderia ter deixado isso de lado. Você faz a escolha de colocar o quanto mesmo numa situação extrema, vocês ali lutando para manter uma esperança, tinha uma alegria, tinha justamente fruto dessa união, desse senso, dessa inteligência de vocês, tinha uma alegria, assim. Isso é importante também que fique, né? Eu acho isso, para mim, foi um momento mais delicado do filme. Porque, assim, a gente tinha os relatos da denúncia da tortura, do que foi estar confinado, tinha a questão do coletivo. Mas falar de alegria naquele momento podia soar de alguma forma. Imagina. Então foi um parque de diversão. Então não foi tão ruim assim. Imagina. Enfim, era muito difícil. Eu só consegui colocar alegria no filme como uma forma realmente de discurso narrativo mesmo, que eu queria que tivesse, quando eu descobri que a alegria é uma forma de resistência. Sorrir. Quando você tá, né? Quando você fala, você não me destruiu, quando você ri, quando elas dançam, elas fazem carnaval, fico até arrepiada de falar. Que é o que a gente precisa. A gente precisa hoje estar alegre. Não me convide para uma revolução em que eu não possa dançar. Exatamente, exatamente. E elas dançavam, elas ouviam música. E aí eu tenho um Vapor Barato no filme com a música linda, que eu acho que é um momento lindo. E que o Vapor Barato foi feito em 1971, no auge do AI-5. Então, acho que assim, trazer esses elementos de força e de ressignificação disso tudo pra gente hoje, porque eu acho que esse filme fala sobre hoje. Sim. Sobre esse acordo das mulheres hoje, sobre fazer arte ainda, apesar de tudo, nesse momento brasileiro. Então, aí a alegria vem. A alegria, porque se a gente ficar triste, se a gente soturno, se isso for uma coisa que que a Rita sempre fala, bloqueia eles a nossa ação. não destruíram a gente. E não vão nos destruir. Eu acho que isso é importantíssimo. A gente vai continuar. Vamos. Queria, para encerrar, que vocês escolhessem uma cena do filme que seja, para vocês, a mais marcante. Eu acho a cena que é mais marcante é a cena das atrizes nos representando. Acho linda aquela cena. Acho que quando elas estão ali dançando e desfilando, eu acho que a gente se vê lá dentro e a nossa juventude volta, entende? A gente fica tomado por aquela alegria que foi nossa, que é delas. E eu acho que aquela parte, aquela cena do filme, ela comunica muito e ela traz a juventude, as mulheres novas, você, para dentro do filme. Daí, um belo dia, chegaram 3 malas grandes, essas malas de viagem e tal, fechadas. Ai, tomara que seja livros, ai, tomara que seja revista. Não, ai, podia ser, sei lá, enfim. Daí, deu um trabalhão abrir, porque vieram todas lacradas e tal. Quando a gente abriu, eram vestidos chiquérrimos, né? Vestidos longos e tal, que a família rica de uma das pessoas tinha conseguido passar. Aí, assim, a gente queria chorar, né? Quando viu aquele monte de vestido. A coisa mais inútil que pode chegar num presídio. Mas como a gente era criativo, a gente falou, bom, os vestidos passaram, eles deixaram chegar até aqui, vamos usar. Claro. E daí, depois que a gente pôs o vestido, a gente falou, e agora? Agora a gente vai desfilar. E daí a gente começou a fazer um desfile e tal. Sim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Eu acho que essa cena ela tem uma coisa que é assim, você recebe um presente que você achava que era uma solução para um problema, que eram livros, elas esperavam livros, e aí elas ganham vestidos, que não tinha a menor importância na cadeia. E aí, em vez de você renegar e falar isso não tem a menor importância, joga para o canto, vamos aproveitar o que a gente tem. E acho que para hoje é isso. A gente queria um Brasil diferente do que a gente tem hoje. E o que tem é isso. E o que a gente vai fazer com isso? Acho que a gente tem que transformar isso de alguma forma. Então, acho que o desfile é isso. Vamos pegar
essa situação que a gente está vivendo e vamos transformar isso nesse coletivo nosso. Vamos fazer arte mais interessante ainda, mais alegre, mais revolucionária ainda, sabe? Porque é um presente de grego, né? Então, assim, e eu acho E é um momento que eles ficam meio com medo delas, Exatamente. Né? Essas loucas elas aí, piraram. botando essas E elas roupas. ganham banho de sol por isso. Eu lembro. Então, eu espero que esse momento que a gente está vivendo, que se a gente consegue transformar, que a gente ganhe o nosso banho de sol também, sabe? Porque se a gente ficar lutando contra isso de uma maneira magoada, frustrada, desanimada, a gente não vai conseguir superar isso. Mas se a gente encara como elas encararam os vestidos de luxo e desfilaram lindamente, quem sabe vem um banho de sol rápido pra gente, né? Eu acho que é Quem isso. sabe? Seguiremos juntos. Até logo. Obrigada por vocês terem vindo! Obrigada por você. Olha aí os bem-te-vis do Canal Brasil em seu habitat natural. Peraí, o narrador chamou a gente de bem-te-vi? Tô ligado, é porque os humanos acham que o som que a gente faz é bem-te-vi. Isso não faz o menor sentido. Eles não sabem que o que a gente fala é... Imagina o dia que eles descobrirem que a gente tá o tempo todo falando Tá, chega. Já deu.